Diferente no dia de hoje. No dia de hoje, aparentemente temos bastantes amigos, mas quando estamos na abundância, mas quando a gente passa por certas situações, quando a gente está passando pela aprovação do Senhor, a gente tem muitos levantes, tem muitas acusações, tem muitos que querem só nos julgar, nos criticar, e assim eu creio que foi também com Jó, Os amigos de Jó, assim, eu creio comigo, nos tempos de hoje, colocando nos tempos de hoje, que falaram: cadê teu Deus agora? Porque uma pessoa que era bem sucedido e que era fiel a Deus, aparentemente aos olhos do homem, não era para passar pelo que Jó passou, pela perca que Jó passou. Jó não sofria apenas pela perca, mas porque não entendia, porque Jó era uma pessoa pelo qual era fiel a Deus. Então ele não entendia o porquê que ele estava passando por aquilo. Ele ficava desacreditado, porque uma pessoa que está servindo ao Senhor, que está nos caminhos de Deus, fazendo as coisas certas, e acontece uma tragédia dessa na sua vida, é como se questionar a si mesmo: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz para que isso acontecesse? Eu acredito que Jó deve ter se perguntado isso por várias vezes, porque Jó era uma pessoa muito íntegra e respeitava a ordem do Senhor, E naquele momento de sofrimento de Jó ali, não é um sinal de abandono, não era um sinal de abandono de Deus ali para Jó, porque Jó precisava ser provado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele tenta ao Senhor através da vida de Jó, porque ele questiona a Deus. Ele fala que Jó só é fiel a ele, Jó só é fiel a ele pelas coisas que ele dava para ele. Então ele pediu para que Deus permitisse ele tirar tudo de Jó, porque através das perdas de Jó negaria ao Senhor. Mas mais uma vez o diabo, ele teve mais uma derrota, porque Jó, mesmo na dor, Jó não questionou, Jó sempre foi fiel ao Senhor. A fragilidade da resposta que Jó não teve, ali no capítulo 38 do versículo de Jó ainda, do 1 ao 4 também diz, depois disso o Senhor respondeu a Jó, eu redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com a palavra, sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, pergunta-te e tu ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Deus ali ele faz um questionamento a Jó. Deus ele faz um questionamento para Jó e Jó fica sem resposta. Mas o intuito de Deus ali é mostrar para Jó que ele ainda estava com ele, que não era para ele se preocupar, que não era para ele se entristecer, porque independente da situação, ele estava presente na vida de Jó. E assim também no dia de hoje, não importa a situação, eu não sei o que vocês estão passando, não conheço vocês, a primeira vez que venho aqui, mas Deus manda dizer: não importa a situação, Ele está com vocês. Não importa o que vocês estão passando, não importa se é doença, não importa se é no relacionamento, não importa se é no emprego, Deus está com vocês. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Deus quebra o silêncio, mas também Deus não explica o sofrimento para Jó, porque Deus ele não precisa estar dando explicação do que Ele está fazendo em nossa vida, porque a gente tem que somente confiar no trabalhar de Deus. Inclusive, quando o irmão me convidou, eu só aceitei e falei, automaticamente, quando o irmão me convidou, eu falei: meu Deus, a data do meu aniversário. E comigo eu falei: é um presente de Deus para mim, porque
muitas coisas têm acontecido na minha vida, né? Mas o Senhor tem sempre falado comigo que está comigo, para comprovar cada dia que Ele está comigo. É esse presente que é o convite de estar trazendo a palavra dele no dia do meu aniversário. Não foi nem programado e Deus trabalhou da forma dele. Deus ali, né, como eu disse, ele não quis dar explicação para Jó. Ele faz uma pergunta que Jó não pode responder. Por que Deus faz isso? Porque Ele fez para que Jó refletisse e sabesse que Ele era na vida de Jó. Muitas vezes tentamos encaixar Deus como se fosse forma, né? Se foi bom, se vai dar tudo certo. Então Deus nos lembra que o Criador de toda a criatura, o Criador de tudo é Ele. Porque às vezes a gente quer colocar Deus atrás da gente e a gente na frente. Não, isso aqui só vai dar certo se eu fizer desse jeito, mas não cuida do nosso jeito. Às vezes a gente fala, essa porta de emprego aqui só vai dar certo se eu fizer assim, mas a gente esquece de buscar para saber se é direcionamento de Deus. Às vezes a gente bota um propósito, eu quero comprar aquele carro, mas às vezes Deus quer te dar até um melhor, mas tu não busca para antes da gente planejar algo, tenha um íntimo com Deus. Procure saber se Deus está presente naquele propósito na sua vida, porque não devemos criar algo achando que é bom para a gente. Temos que fazer algo pensando no que Deus se agradaria da gente, né? Que nessa noite a gente possa sair daqui sabendo disso, sabendo que vamos buscar, vamos nos consagrar, porque sem a consagração e sem a oração, a obra não é de nada, não vale de nada. Então, para a obra dar certo, precisamos buscar, precisamos orar, precisamos jejuar e se consagrar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Também se encontra ali no capítulo de Jó 42, do verso 2, que diz que bem sei eu que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida. Eu tive uma promessa, e a minha promessa desde o ventre era que eu era uma pessoa escolhida, ia ser um pregador que ia pregar nos 4 cantos do mundo, mas eu sempre corri disso, sempre corri. Confesso que eu sempre fui um cara assim que eu sempre gostei da música, né? A música para mim eu achava que meu propósito de ser crente seria louvar o Senhor. Mas só que Deus está cada dia mostrando qual que é o propósito dele na minha vida. Enquanto eu não tinha entendido isso, tudo era travado, tudo não ia e era tanta guerra espiritual na minha vida. Mas a partir do momento que eu decidi focar e falar, Senhor, faz a tua obra, automaticamente no meu aniversário Ele me concede a oportunidade de estar trazendo a palavra dele. Então é assim que Deus age. É assim que Deus faz, porque Ele age na hora certa, no momento certo, do jeito que Ele quer. Não importa a situação, Ele age na hora certa. Aleluia, Jesus. Bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E questionar sua dor e passa a admirar a soberania de Deus, né? Porque a fé não é ter todas as respostas, mas confiar naquele que detém o controle de toda a situação, né? A gente lê, se basear na palavra de Deus, a nossa fé faz a gente confiar no Deus vivo, né? Porque se a gente confiar, tudo dá certo na presença de Deus. Não podemos deixar de confiar no trabalhar do Senhor. Pode passar anos, pode passar dias, porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e um ano para Deus um dia para Deus é como se fosse um ano, e um ano como se fosse 1000 dias. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas a promessa que Ele fez na tua vida e na tua família vai ser concretizada pela promessa do Senhor. Antes da prova, Jó tinha, né, a teoria correta, que era só ouvir. Depois da prova, Jó teve uma intimidade profunda,
Porque Deus ele tem sua forma de trabalhar. Às vezes, quando está tudo dando certo na nossa vida, a gente esquece de orar, a gente esquece de se consagrar, a gente esquece de buscar ao Senhor. Mas quando a prova vem, a gente lembra que daquele cantinho que a gente esqueceu, que está cheio de poeira, a gente lembra que é lá que Deus nos responde, é lá que encontramos força. Então nessa noite Deus manda te dizer: cadê você? Deus está te procurando. Deus está te procurando naquele canto, Deus está te procurando no quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora, porque é de lá que vai vir a resposta para a tua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. O sofrimento removeu a distração, porque Jó, quando tinha seus bens, suas riquezas, ele estava distraído. Assim é na nossa vida também. Quando nós temos, eu digo por mim, quando eu não tinha nada, eu buscava, falava: Senhor, se o Senhor me abençoar com o transporte, eu vou fazer isso para a tua casa, eu vou fazer desse jeito, vai ser desse jeito. Mas quando eu comprei minha primeira moto, eu perdi minha fé. Quando eu comprei minha primeira moto, ainda nos primeiros dias eu saía, todo dia eu estava em uma igreja diferente, mas daí eu comecei, os amigos falavam: vamos ali no aniversário, lá vai eu pro aniversário, vamos ali numa festa, lá vamos nós para uma festa. E aí nesse de festa e aniversário, e aí quando a gente faz um propósito com Deus, Ele não esquece. Então, se você faz um propósito e não cumpre, Ele tem o poder de tomar de volta, né? Então assim foi na vida de Jó. E Jó, ele estava ali desapercebido, né? Ele estava ali somente confiante, porque ele tinha riqueza, tinha sua família sucedida, tinha sua esposa, tinha suas cabeças de animais. Então Jó, como era uma pessoa muito rica, né, digamos assim, ele era disperso. Então ele, na teoria, ele só ouvia, mas depois da prova, Jó começou a ter intimidade com o Senhor e passou a vê-lo, né? Porque ele só ouvia, e com a intimidade ele passou a ver o Senhor, né? O sofrimento que removeu a distração de Jó, porque se ele não tivesse passado pelo sofrimento, talvez ele estaria disperso e o diabo poderia ter tentado mais uma vez conseguir. Assim na nossa vida, o diabo ele tenta de todas as formas. Então, se a gente não focar no Senhor, se nós não ficarmos ligados no Senhor, em jejum, em oração, em consagração, a nossa queda pode ser feia, né? Então, que possamos estar ligados sempre nos caminhos do Senhor, buscando o Senhor, porque só Ele pode nos livrar de toda a maldade desse mundo, né? Eu vou contar um breve testemunho, como o irmão estava falando. Eu comentei com o irmão que certo período da minha vida, né, minha mãe, eu sempre vim de uma família humilde, né, e minha mãe, ela passava por dificuldades com meu pai, e daí ela se separou do meu pai. E a partir do momento que ela se separou, ela tinha que trabalhar para poder sustentar eu e meus outros dois irmãos. Então ela saía para trabalhar, e como eu era sempre o mais arregado, então minha mãe às vezes ela tinha que estar me levando para os trabalhos, porque ela saiu, acertava meus irmãos em casa, porque era o caçula, então sabia que quando ela chegasse não dava nada para mim, né? Só que passou um período da vida que minha mãe não podia mais me levar, né? Porque eu fui crescendo, então minha mãe não podia estar me carregando. Então ela conseguia pessoas para estar olhando a gente em casa. Só que a partir do momento que ela começou a me deixar em casa, eu comecei a ficar fraco na fé. E nesse fraco na fé eu comecei a fazer amizades na escola, e através dessas amizades eu acabei conhecendo o mundo lá fora, né? E através desse mundo eu comecei cada vez mais se aprofundando. Entrei no mundo do crime, comecei a usar droga, e muitos me largaram de mão. Passou um tempo da minha vida que até minha família virou as costas para mim. E eu sou grato a Deus, porque minha mãe, ela sempre foi fiel, ela sempre orou, ela sempre buscou, ela sempre desceu as madrugadas, porque se não fosse por ela, se Deus não tivesse dado força à minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Assim como muitos diziam que eu não passaria dos 18 anos, muitos diziam que eu não chegava aos 15 anos de idade, né? Mas o Senhor que fez a promessa, Ele foi fiel,
para cumprir a palavra dele, né? E a promessa dele na minha vida. E eu sou grato ao Senhor, sou grato à minha mãe, e sou grato a muitos que me deram apoio, porque minha mãe, ela sofreu muito comigo. Minha mãe, ela teve que estar me mandando para lugares, porque ou eu ia ser morto pela polícia, eu acabava sendo morto pelos rivais, porque eu estava muito retado, estava bagunçando demais, e minha mãe não sabia mais o que fazer, né? E o diabo, ele me cegava e fazia com que eu ficasse contra a minha mãe. Minha mãe me dava conselho, e aí o diabo colocava na minha cabeça que não ouve ela, que ela está errada. E daí o diabo fez eu ficar de mal da minha mãe, fiquei de mal da minha mãe, saí de casa, e aí foi que eu mais me aprofundei, porque minha mãe me dava conselho para o bem, e o diabo dizia que os conselhos que ela me dava eram mal. Então o diabo ali naquele momento, ele conseguiu me cegar no reino espiritual, conseguiu me levar para um mundo ao qual hoje eu olho assim para trás e falo, em nome de Jesus, eu olho para trás assim e falo, meu Deus, por que eu ficava indagando por que eu estou passando por isso, né? Passei por situações onde policiais me levaram para tentar ceifar minha vida, né? Mas o Senhor, ele sempre foi comigo, o Senhor sempre me deu livramento, o Senhor, ele sempre foi presente na minha vida e sempre falou, aleluia, e sempre falou para mim que estava comigo e que não me abandonaria, né? Então eu sofri bastante, Deus usava vasos para falar comigo, e o diabo colocou um ódio dentro do meu coração. Eu falava que eu não ia mais ser crente, né? Eu não imaginava que eu iria voltar para a igreja, porque eu tomei um rancor, sabe, do evangelho, né? Por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Coisas que aconteceram na minha vida, eu fiquei desacreditado, desacreditado. Eu falava, mas que promessa que é essa? Por que Deus prometeu e tudo isso acontece na minha vida, né? Mas só que eu estava colhendo o que eu estava plantando, né? Eu questionava ao Senhor por algo que eu estava plantando e estava colhendo, né? Então o diabo, ele me fazia cego, e com isso minha mãe sofria, minha família sofria, né? Porque minha mãe não sabia mais o que fazer, e foi o momento em que Deus usou eu fui numa vigília junto com um amigo meu, e aí Deus pega nessa vigília e fala para ele, meu amigo, hoje eu estou te dando a última chance, e essa chance que eu estou te dando, abrace essa oportunidade, porque se não abraçar, eu prefiro te tirar da terra para não perder a tua alma, né? E mesmo assim a gente levantamos a mão ali naquele momento com medo, né? A gente ficou com medo ali, e naquele momento a gente levantou as mãos ali e aceitamos, voltamos para Jesus. Só que Jesus, ele tinha falado conosco naquele dia que era a última chance que ele estava nos dando. Só que a gente brincava muito com o evangelho, a gente ia para a igreja, tentava ser crente novamente, só que aquele ódio, aquele rancor que estava no meu coração não deixava eu ser firme na presença do Senhor. Eu ia para a igreja, mas quando eu tinha o famoso carnaval, que lá é conhecido como micareta, quando eu chegava às festas, eu saía da igreja, eu saía para apontar, porque eu gostava de estar pulando, gostava de estar no meio das pessoas. Então, toda vez que chegava a festa, era certo meus amigos falavam, tu não fica na igreja. Então, a palavra que eles lançavam, eu acabava indo pela palavra dos meus colegas, entre aspas, né? E naquele momento, Deus envia um servo para eu e para o meu amigo novamente e fala, lembra da promessa que eu te fiz, lembra da promessa que eu te fiz, e também tu lembras do aviso que eu te dei. E naquele momento eu lembrei da vigília e falei com meu amigo, vamos voltar para a igreja, porque eu nasci no evangelho, fui criado no evangelho, e sei que quando Deus fala, Ele não mente e nem volta atrás, né? Então naquele momento voltamos de novo para a igreja, e daí começaram muita gente a criticar a gente, vocês não vão, quando voltar ao carnaval você sai da igreja. E daí, nesse período que eu estava no crime, eu conquistei muitas coisas, né? Na vida errada que eu tinha. Então
às vezes eu ficava pensando, se eu aceitar Jesus, eu tenho que largar tudo isso aqui, né? E aos olhos do homem, tudo aquilo é bom, né? Porque o diabo, ele nos cega e faz a gente entender que aquilo ali nos basta, mas quando eu chegava em casa, eu sentia aquela angústia, eu sentia que estava faltando algo, porque a gente, sem a presença de Deus, a gente fica vago, a gente encontra, a gente sai, a gente dá risada, a gente se diverte, né? A gente enche a cara, mas quando volta para dentro de casa, é lá que a gente sabe se a gente está bem de verdade, porque quando a gente está com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus nos conforta nos momentos difíceis, nos momentos que pensamos que estamos só, o Espírito Santo de Deus, ele nos abraça e fala que está conosco, que está nos acolhendo. Então, eu achava que eu era feliz, eu tinha várias mulheres, fazia o que eu queria, porque eu tinha liberdade para fazer isso, porque o dinheiro compra tudo menos a salvação. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, o diabo ele deu e também ele tomou. O diabo ele dá, mas ele toma. E quando Jesus dá, ele não toma, né? A palavra de Deus, se ele te dá um dom, você sair do Evangelho, e quando volta, o dom está lá para você novamente. Então, quando Deus fez uma promessa na minha vida, a promessa foi feita. Eu saí do Evangelho, mas quando eu voltei, ele me retornou com as promessas dele na minha vida. E meus irmãos, confesso que foi muito difícil para eu voltar a ser cristão novamente, porque quando eu estava na igreja, quando eu voltei para a igreja, eu voltei fumando, eu voltei bebendo, né? Eu voltei me prostituindo. E um pastor que sempre orou por mim, ele chegou para minha mãe e falou: eu vou batizar o teu filho. E eu não estava preparado. Eu falei para ele: pastor, eu não estou preparado, porque eu ainda fumo e eu ainda bebo. Ele falou: quem vai fazer a transformação é o Espírito Santo de Deus. Se você estiver aqui com o propósito de ser cristão de verdade, eu vou te ajudar, eu vou pegar pela tua mão e o Espírito Santo de Deus vai te transformar. Porque para a gente aceitar a Jesus, a gente não tem que esperar estar preparado, porque nunca estamos preparados ao Senhor. Nós temos que levantar a mão, temos que dar o primeiro passo, porque dando o primeiro passo, Jesus pega na nossa mão e seguimos a caminhada juntos. Nessa noite, aleluia, Deus manda dizer que muitas coisas tem o Senhor em nossas vidas, mas para que as coisas se cumpram em nossas vidas, temos que dar o primeiro passo, né? Para que a obra de Deus se concretize em nossas vidas, temos que dar o primeiro passo para o Senhor Jesus, e Ele cuida do restante da nossa vida, né? Então, naquele momento ali, antes de eu voltar para Jesus, eu estava falando que Deus usou esse vaso para a gente, daí voltamos, e aí Deus falou com a gente que Ele tinha aberto a cova e que Ele não fecharia novamente, porque se a gente pensasse em sair do Evangelho mais uma vez, que Ele preferia tirar a gente da terra, mas não perdia a nossa alma. E assim, quando chegou o período do nosso Evangelho novamente, meu colega começou a fraquejar novamente, começou a sair novamente, começou a ir para a festa, e Deus tornou a alertar ele, e mesmo assim ele não deu ouvidos. Deus colocou no leito, preparou e o levou. Então, nesse momento, eu pensei comigo: meu Deus, se o Senhor fez isso com ele, então o que o Senhor falou é verdade. Então eu vou focar no teu Evangelho, eu vou focar. E muitos falaram para mim: tu está aí com medo, mas naquele momento eu estava por medo. Eu estava por medo porque eu não queria morrer, né? E eu não queria morrer do jeito que eu estava. Por quê? Porque eu queria dar um orgulho para minha mãe. Eu tinha dentro de mim que um dia eu tinha que dar um orgulho para minha mãe, porque eu virei uma peça de desastre na família da minha mãe, porque viemos de uma família evangélica, viemos de uma família que sempre prezou pela palavra do Senhor. E quando eu saí do Evangelho, eu destruí com a reputação da família que era da minha mãe. Eu falava: Senhor, um dia ainda eu vou dar um orgulho para minha mãe, um dia ainda eu vou voltar para o Senhor e ela vai ver o que o Senhor tem na minha vida. Aleluia, Jesus. Então, naquele momento que eu perdi meu colega, eu fiquei muito sentido, mas ao mesmo tempo eu queria largar tudo, porque eu falei: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que levasse ele? Mas eu sabia que ele tinha sido salvo, porque Deus colocou no leito
e ele se reconciliou novamente. E quando ele confessou com a boca, no outro dia, ele partiu para a glória. E mesmo assim, eu acabei saindo mais uma vez por conta de uma namorada que eu tive. Ela conhecia ela na igreja, só que daí, quando começamos a namorar, ela saiu do Evangelho do Senhor. E daí, com isso, eu acabei indo também para o caminho de novo. E nessa volta que eu fui para o mundo, eu passei por uma coisa que eu não desejo para ninguém na face da terra. Eu passei por uma situação que eu gosto muito da passagem de Jó, porque foi quase o que eu tive, quase eu perdi a minha vida. Eu confesso para os irmãos que dessa volta eu voltei pela dor. Mas por que eu voltei pela dor? Porque eu escolhi aquilo. Não precisava eu passar pelo que eu passei. Não precisava eu enxergar a morte de perto para poder reconhecer que o Senhor era Deus. Mas eu dou graças ao Senhor pela graça dele ter me alcançado. E hoje está aqui dando orgulho para minha mãe, dando o privilégio de minha mãe estar sentada ali e ouvindo eu pregar e falar do meu testemunho, né? Porque eu não entendia. Deus tinha um propósito na minha vida. E as coisas que eu passei hoje servem como um testemunho, né, para aqueles que vivem uma vida, né, uma vida aí fora, uma prova de que Deus é fiel em nossas vidas. É uma prova de que quando Deus quer resgatar, Ele resgata a alma perdida. Então, que nessa noite possamos ter a confiança no Senhor Jesus Cristo, possamos confiar que Deus, Ele faz o maior projeto em nossas vidas. Não importa a situação, não importa se para a gente não tem solução, para Deus sempre vai ter a solução. Alguém que todos são evangélicos? Não é evangélico? Você já é evangélica? Amém, glória a Deus. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você se sente à vontade de aceitar ao Senhor nessa noite, esse é o momento. Esse é o momento certo, porque não existe estar preparado para que o Senhor faça a mudança. A mudança só vai ser feita quando damos o primeiro passo. E não sabemos o dia e nem a hora que Ele vem. E também não conhecemos o que há de acontecer amanhã. Então, não possamos deixar para depois o que podemos fazer hoje. Então, nessa noite, se o irmão se sente à vontade de estar fazendo aliança com Cristo, esse é o momento certo. Se o irmão quiser, pode estar vindo aqui à frente também, ou também se só quiser uma oração, também estamos aqui para estar orando por você. Se quiser vir aqui à frente, a gente vai estar orando. Amém. Até aqui me orientou o Senhor, né? Eu vou fazer uma oração assim mesmo para a igreja e estar passando o microfone nessa noite.